Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! Então cada dúvida, cada problema pra Deus é vida. Perdão, meu Deus, falar assim, mas é movimento. É movimento, cada dúvida, cada É como se pergunta. Deus necessitasse da gente pra existir. É. Mas como explicar isso sem parecer que Deus nos usa? Como aceitar ser uma cor nessa luz única? Por lembrar que ser a luz única é queimar no nada. Eu sempre achei muita prepotência do ser humano achar que era importante para Deus. Mas também é triste falar que não. Porque é como se fosse... nós somos degradês. Ó, pensa assim. Pega essa luz central. Você vai ver um mínimo de 3 para baixo, 3 para cima. Você centraliza, vai dar 7. Você vai ver nos ângulos, vai dar 12. Vai indo, 36. Caixinha de lápis de cor. Uhum. Vai indo. Computador aí, vai indo. Concorda que chega uma hora que atrás do verde tem o verde oliva, o verde água, o verde não sei o quê? Sim. Aí atrás dele tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem várias variantes, tá ligado? Concorda que em algum momento você poderia dizer que já não é mais tão importante? Uhum. Esse degradê pros deuses centrais e pro deus luz, que é a soma dos deuses centrais? Concorda que em algum momento, aparentemente parece que não vai ser mais importante. Mas você concorda que essa solidificação desse verde central só existe por causa da reunião Das outras. Tá entendendo aí? Então, é igual se eu falar pra você, essas células não são importantes. Porque, ó, eu faço assim agora, perdeu algumas. Você raspa ali, perdi. Você tá o tempo inteiro reciclando. Sim. As suas células fazem você ou você faz suas células? Você alimenta suas células ou elas te alimentam? Então, elas são importantes ou não são? Então fala, não é não. Dá pra falar isso? Não dá? Não dá. Mas dá pra falar que, agora morri também? Não. Compreende que o valor da vida, esse paradoxo é algo que Deus tenta explicar porque a gente nasce desse paradoxo. O paradoxo é o movimento. Se não fosse o paradoxo, você travava, voltava pro ponto zero e aí você tem que cuspir nessa dúvida. Daí que vem o verbo, o diálogo. Essa discussão, a luz de frente consigo mesmo fala, direita é pra lá. Não, é pra lá, é pra lá, é pra lá. Opa, peraí, vamos falar sobre isso. O movimento começa aí. Aí tem uma conciliação. Aí, a gente vê que o movimento depende desse verbo. O verbo fez a vida. Se não tivesse perspectivas opostas, não tinha um verbo. Não tinha como você medir, né, contraste. Eu gostei muito disso aí, Bob, porque exatamente, ela diz que é um paradoxo. Um paradoxo é uma dúvida, né, que a gente tem, né? Geralmente que a resposta não é mais que geralmente, quando a gente vê uma religião ela não bota dúvidas pra gente. Quando a gente busca uma religião, ela só coloca certezas. Respostas. Né? Na verdade, ela não coloca certezas, ela impõe as coisas. Certezas dela ainda, daquela né? visão dela que vai discordar de várias outras ao Isso, redor, né? Na verdade, eles impõem as coisas, né? Fala, todos os outros estão errados e nós somos os certos. E essa visão é diferente, é totalmente diferente. Né? Por isso que eu digo, às vezes o pessoal acha que eu sou prepotente. Ele fala, pô, experimenta ver isso, que você vai entender até essas outras, até estes você vai acabar entendendo. Por exemplo, isso que ele falou de... Se você olhar pro paradoxo, nem sempre, não é um só. Você vai ver uma verdade, são várias. Mas não é a mesma coisa que a luz? Sim. Imagina todas as cores se olhando de frente e falando, eu sou a luz, sem mim não tem luz. Sim. Tá certo, não tá? Mas tá Tá. errado também. Tá. Entendeu? E isso gera um movimento, gera a conversa. Aí Deus sentava com as suas melhores partes pra conversar. Você tem os 12 deuses. As emoções conversando. Um vermelho falando, eu faria assim. O azul falou, mas calma aí. O amarelo, opa, já tem uma perspectiva aqui entre os dois. Então por que não isso aqui? Aí entre essa e essa já vai ter um outro. Então você consegue equilibrar, não pra achar o certo a se fazer, mas pra dividir a culpa do paradoxo. Esse é o segredo. E dá pra entender matematicamente. Sim. Aí Deus começa a coletar aliados. Cara, esses caras aqui sabem como ser Deus e nem querem. Aí você vai explicando, você vai ensinando. Aí você tem amigos, você tem uma família. Você tem um reino. E a luz só existe porque ela se divide em cores. Ela divide o brilho. Se ela achasse eu que sou a luz e brigasse, Se ela- matasse as cores, ela morria. Se ela não se dividisse, ela... Morria. Compreende? Compartilhamento, a caridade, a misericórdia. Você pega por aí, ó, a gente é único matemática aqui. Por exemplo, você pega o pentagrama, é o Fibonacci, é a expansão. Sim. Você pega o hexagrama, esse símbolo aqui, já é o pi. Já é um equilíbrio, né? Um coexiste com o outro. Então você pega, por que a misericórdia não a justiça? As leis da Torá levam à justiça. Não tem ninguém perfeito, quem quebra uma lei quebra todas, morre todos. A justiça verdadeira diante da conta da luz leva ao quê? Se Deus fizesse a conta certinha, não ia falar, puta, sou eu sozinho me iludindo em ritmos paralelos. Deus não quer matemática exata. Deus quer o perdão. As cores falando, não interessa, nós estamos aqui. Imagina esse azul e esse vermelho que são a mesma luz. Falando, não, estamos aqui. Por quê? Ah, mas eu sou a luz, eu que fiz todas vocês. Tá, mas do que você era feita lá no começo? Se não de nós.
E não é Jesus que faz esse povo se unir? Como a luz juntando as cores? E não são essas cores unidas, será Jesus de volta? Esperando. A pessoa fala, mas faz tanto tempo. Mas o que mudou? O mundo continua contando, esperando. Conta o nome sobre ele. Porque ali atrás você vê Jesus morrer um rebelde num povinho lá no fim do mundo. Fala, coitado desse... Agora, como que você vai duvidar? Se o tempo recontou sobre ele, ele, como prometido, venceu todos os deuses de todos os cantos da terra. Uniu o mundo numa visão, num ponto em comum. E que salvou aqueles que o mataram. Se não fosse o poder cristão hoje, Israel não existia. O que os muçulmanos não fariam com ele? Começou a contagem da humanidade de novo por conta do cara, né? Tudo se cumpriu. Então vocês percebem que é o mesmo momento até agora? O que nós estamos fazendo? Senão coletando os fragmentos dessa alma que se despedaçou em muitos. Aí você chama de espírito isso. A reunião da igreja. É a nossa reunião verdadeira, de alma. A reunião da igreja. Não é fazer um... Então, mas a questão é que Cristo, eu tento falar isso sem parecer blasfemo, unindo isso com Lúcifer. Cristo e Lúcifer tem aquela síndrome que todos nós temos, meio Sherlock Holmes, meio... eu posso, eu sou Deus, sabe aquele poder com a sensação de protagonismo? Sei. Como se eu posso resolver tudo. Eu sei isso aqui. E meio que Deus sente, calma aí, Sherlock. Calma aí que não é feito pra isso. Então Jesus tinha essa mania, por isso que a vinda e a volta. Porque Jesus tinha isso. Calma aí. Falando de um jeito íntimo, assim, calma aí, eu sei que você sente isso, eu sei que você quer isso, eu sei que você quer o melhor pra todo mundo. Mas tem também entender. Então, a volta de Cristo é entendendo isso, eu acredito. É entendendo que, caramba, entendi porque meu pai limitava essas crianças. E não queria que elas soubessem o que eu sei. Entendi porque meu pai não queria que eu mostrasse a magia dos bastidores. E eu que era um tolo achando que era Sherlock. Então acredito um pouco nisso, Deus me perdoe. Mas sabe, e acho que isso vale pra todos nós, é um renascimento pra todos nós. De chegar nessa totalidade que a gente quer, ao ponto de anular o amanhã. Porque o amanhã tem que ser Deus. Se você quer ser o amanhã e determinar o amanhã, você tira Deus da história. Só sobra o escuro. Você quer ser a luz completa. Agora, se você se deixar um pouquinho no escuro, pra ajudar a luz ali a existir, você tá falando, eu confio, não é a tua. Aquela queimação ali vale a pena. É a fé, né? É a fé. Mas a fé de espírito era uma coisa muito sagrada, que acho que hoje, cada vez mais, as pessoas estão perdendo a chance de ter essa fé. Porque hoje vai sendo provado. Tudo que antes, algumas almas acreditaram sem poder entender. Hoje, tudo é compreensível. Hoje a gente consegue, com a matemática, com a ciência, provar que Deus é fabuloso. Ao ponto de ele falar o seguinte, você é ateu? Senta aí, ateu. Você nega que tudo é átomo? Tudo é um mar de átomo? Você nega que o que posiciona a dança dos átomos é o observador? O ateu estudioso, né? Vai falar, não vai poder negar. Então você concorda que se eu me unir aqui com meus brothers aqui, a gente fala, tudo faz sentido. A gente vai se encontrar de uma forma em que Deus nos coloca em coesão. Os átomos tanto faz pra eles. Assim eles dançarão. Lá estaremos reunidos. Se o cara olhar e falar, nada faz sentido, tudo é uma bosta, tudo vai dar errado. Os átomos tanto faz, precisa dessa sombra mesmo, da perspectiva pra quem escolheu a união. Entendeu? Até um ateu vai ter que escolher Deus se for inteligente. E pros átomos tanto faz, que a desgraça lá. É. Então, Deus é tão poderoso que até aí ele vence. Até pro ateu, não precisa nem de discussão. Então, se você chegar pra um evangélico e falar isso, fala, peraí, quem que é o culpado então pelos pecados? Quem que fica com a culpa pelo pecado e sofre por isso? Dá pra você responder, é Satanás o culpado, que ficou com a culpa, morreu porque a culpa que tudo que todo mundo fez é ele. E Cristo também não ficou com o nosso pecado, então você vai tirar que é Cristo, que é Satanás então que nos redimiu. Entendeu? Tem que entender isso. Então, é uma coisa só. Porque é o alfa e o ômega. E essa explicação é quântica, ela só cabe agora. Porque você sabe o que é o átomo, o que é o quântico, o que é... Vocês entendem isso. Como que você explica isso? E não tinha que explicar, por assim dizer. Porque isso também separa o joio do trigo.